Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre aquilo que a gente chama de arquitetura moderna ou arquitetura modernista. Esse é um ponto muito curioso, né, sobre arquitetura, que a gente tem que levar muita coisa em conta. Aquilo que a gente conhece como sendo a arquitetura de expressão modernista, né, é essa imagem que vocês estão vendo aí dessa casa do arquiteto Le Corbusier, um arquiteto francês, né? Charles-Édouard Jeanneret. Essa casa, por incrível que pareça, foi construída na década de 30 e ela tem uma grande diferença, por exemplo, que é uma casa comum, como nós conhecemos. Por exemplo, né? Isso que vocês estão vendo é uma arquitetura tradicional, uma casa com telhado, é uma casa com detalhes, é uma casa que tem platibanda, é uma casa que tem platibanda, que tem coluna, que tem arco, que tem janelinha, né? Esse tipo de arquitetura, ela vai ficar ultrapassada com o advento da Revolução Industrial, da modernidade, né? Isso não foi à toa, isso não acontece à toa, né? Isso tem um motivo muito grande, né? Na, na Europa, por exemplo, é uma arquitetura que surge logo após a Primeira Guerra Mundial e depois ela é sedimentada aí com a Segunda Guerra. E em alguns outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, ela surge logo após esse evento aí, o incêndio de Chicago. Chicago era uma cidade com arquitetura tradicional, construída no famoso estilo neoclássico americano, né, como esse que aparece aqui, essas, né, casinhas de madeira. E Chicago acabou pegando fogo, pegou fogo duas vezes, né, por conta das casas de madeira. E aí os arquitetos propuseram, né, reconstruir a cidade de uma maneira muito rápida, utilizando um método construtivo muito veloz, chamado pilar e viga. Só que eles disseram, olha, só que nós vamos construir casas nesse estilo, sem detalhes, né? Pode perceber que essa casa não tem telhado, essa casa só tem laje, essa casa não tem colunas, não tem estuques escultóricos, não tem frisos, não tem aquele decorativismo que aparecia na arquitetura do passado. Como, por exemplo, eu peguei um exemplo, um desses casarões que eram muito comuns aí na Avenida Paulista. Então, veja bem, os arquitetos, eles aproveitaram o momento e não por luxo nem por capricho, mas sim por necessidade, acabaram impondo a arquitetura tradicional, a arquitetura moderna, justamente porque para reconstruir uma Europa depois da guerra ou uma Chicago depois de dois incêndios, eles disseram, olha, nós vamos reconstruir rápido, só que nós não podemos mais utilizar essa arquitetura tradicional cheia de detalhes, porque isso vai demorar para ser construído, né? E aí a arquitetura ganha novos contornos também, né? Por exemplo, vocês estão olhando aqui uma planta de um casarão, né, tradicional, no caso aqui é um palacete urbano, desses que existiam na Avenida Paulista. Pode perceber que essas linhas pretas grossas que vocês estão notando aí são as paredes, né? E isso acaba deixando de existir na arquitetura moderna ou modernista. Essa é uma planta de uma casa modernista, pode perceber que só esses traços aqui são paredes, né? Isso é o que a gente chama de planta livre, né? Então, uma das características da arquitetura modernista é o que nós chamamos de a cartilha modernista, né? Que, que envolve planta livre, casas sob pilares ou pilotis, que são esses elementos aqui, janela horizontal, são essa janela única, laje terraço, geralmente com jardins, né, na parte de cima, e fachada limpa. Esses são os 5 postulados aí da arquitetura moderna. A questão do modernismo, ela não atinge só a arquitetura, ela atinge a poesia também. Se você comparar a arquitetura com a poesia, vocês vão perceber também que a poesia moderna, modernista, também
se abstém do detalhe. E onde está o detalhe na poesia? Está na rima, está na métrica, né? Então, o poema moderno ele é sem rima, com métrica livre. Da mesma maneira como na arquitetura tinha planta livre, né? E os poetas modernistas diziam: não queremos lirismo que não seja libertação. Ou seja, tanto a arte moderna quanto a arquitetura moderna e a poesia moderna são pautadas por um processo de ruptura com tudo aquilo que é considerado clássico ou tradicional. Tudo bem? Até mais, gente. Bons estudos. Bom dia para todos.